Bem, como o vídeo onde eu resumi a primeira temporada de Five Nights at Freddy's Minecraft do Akira deu muito certo, não é à toa que o vídeo pegou muita view, então eu decidi que eu vou fazer a segunda parte, resumindo a segunda temporada dessa série. E mano, como essa temporada é revolucionária, e revolucionária tipo, em todos os sentidos. Sem dúvida uma temporada perfeita, mas primeiro vamos resumir ela. Bem, então vamos lá. O primeiro episódio começa com Akira. Depois dos eventos da temporada passada, onde ele havia caído do buraco do palco, ele então acaba indo parar numa pizzaria subterrânea. E isso a gente descobre meio que por um pós-crédito no final da primeira temporada. Desde sempre ele fazia a cena pós-crédito. E bem, mas o que não faz muito sentido é como que ele fez pra ficar todo ferrado com a roupa rasgada desse jeito. Sendo que no pós-crédito da primeira temporada ele tava de boa. E aqui agora na segunda temporada ele tá desse jeito. Todo lascado. E por quê? Eu não sei. Talvez para dar um ar de que esse lugar é perigoso? Não sei. Enfim, o Akira acorda e tá todo machucado. Coisa que também não faz sentido. Provavelmente ele deve estar machucado por causa da queda, né? Então acho que eu posso descartar isso, não faz sentido. Enfim, ele vê uma alavanca e então puxa. E então sobe a intro e também todas as luzes desse lugar acendem. Ele então começa a investigar pelo lugar. E depois de escutar alguns barulhos, ele vai até a cozinha, entre aspas, desse lugar. E acaba encontrando o Breno. Sempre soube que ele estaria aí. Bem, então o Breno ele explica o que havia acontecido. Lembra que na temporada passada, de repente quando eles haviam saído do porão da pizzaria, e aí então meio que cada um acabou indo para um lado. Só que o Akira não percebeu isso. Ele se escondeu no banheiro, mas ele viu que o Breno havia desaparecido. E então, quando ele saiu, ele foi então procurar pelo Breno, e enfim. Mas a questão é que o Breno ele tinha ido se esconder na cozinha. E ele ficou um tempo na cozinha, só que depois ele saiu. No caso, quando ele saiu, o Akira ele já tinha caído do buraco do palco. Então, quando ele saiu, os animatronics olharam pra ele e começaram a correr atrás dele. E então ele se jogou dentro do buraco do palco, pois parecia ser o único lugar seguro, já que os animatronics não entravam nesse buraco e só estavam olhando pra ele. Então ele se jogou lá e enfim. Mas, bem, o importante é que pelo menos o Akira não vai ficar sozinho. Mas depois de um tempo, eles acabam descobrindo que não era só eles que estavam nesse lugar. E quem estava lá também era um outro cara, que estava meio que ficando louco. E ele se auto-identifica como segurança da noite. Eu não sei porque que eu dou risada com isso. Mas então, o segurança da noite, entre aspas, ele fala que está nesse lugar há 2 semanas. E fala que já tá ficando louco. Mentira. Mas ele fala que realmente está aí há 2 semanas. E ele tem cara de louco. E o pior é que ele é louco, mas fala que o Akira e o Breno parecem loucos. Pois é. Tem louco pra tudo. Bem, mas o que importa não é isso. O que importa é que eles têm que se unir para encontrar uma saída desse lugar. O importante é que aí também não tem animatronics, então eles podem ficar relaxados. Mas enfim, depois de algumas coisas que não importam muito para a trama principal aqui na temporada, tipo eles investigando algumas coisas, mas são investigações que não são tão importantes na minha opinião, por isso eu não vou me abordar tanto nisso daí. Mas enfim, até que tem um momento em que eles escutam um barulho e vão até a sala de segurança para checar. E descobrem que quem está lá é o Nico. Ou melhor dizendo, William Afton. Pois é.
E também não é explicado como que ele faz pra estar com a roupa toda rasgada. Qual é a lógica disso? Pois é, tem muitas coisas nessa temporada que realmente não tem lógica. Mas não importa muito. O que importa mesmo é que o Akira, o Breno e o Jonas... Sim, Jonas, porque é revelado o nome dele. O Breno, ele conhecia esse cara. E tenta se lembrar do nome dele. E o segurança da noite fala que seu nome é Jonas. Então, os três prendem o Nico, ou melhor, William Afton. Enfim, eu vou chamar de Nico mesmo. Prendem ele com uns fios vermelhos. E, enfim. Mas quem aparece aqui é a Mango. Pois é. E ataca o Akira. O Akira então começa a delirar ficando maluco. Simplesmente porque ele achava que não tinha animatronics, mas na real tem sim. Mas ele então começa a ficar maluco e então desmaia. Depois de um tempo ele acorda, mas ele percebe que o Jonas estava com uma cara estranha. Então eu já não sei se realmente era o John. Tipo, eu não sei se atualmente... eu não sei se realmente era o Jonas que tava fazendo essa cara de maluco ou se era coisa da cabeça do Akira. Eu pelo menos acho que talvez seja coisa do Akira. Enfim, o importante não é isso. O importante é que o Akira ele acorda e agora eles sabem que realmente existem animatronics nesse lugar. Mas não importa também, não importa pra isso. O que importa mesmo é que, depois de entrarem por uns dutos de ventilação e, enfim, não importa certas coisas aqui. Eu vou pular muita coisa aqui porque eu tô realmente com medo do tão longo que esse vídeo vai ficar. Mas, enfim, né? Depois de encontrarem o Phantom Fox na tubulação e levarem jumpscare, e depois também de rolar mais um monte de coisa, enfim. Aliás, uma coisa, o jumpscare da Phantom Mangle, no segundo episódio, cara, aquilo me deu um susto. Até hoje eu levo um susto com aquilo, mesmo sabendo que vai aparecer, eu ainda levo um susto, porque, tipo, ela aparece meio que do nada. E o jumpscare dela também é muito alto, ela grita muito alto, velho. Então é por isso que eu ainda não consegui, tipo, sei lá, me preparar pra isso. Mas enfim. Mas, sei lá, cara. Depois de encontrarem uma tal chave e conseguirem umas latas de sopa, que aí pelo menos eles não vão ficar com fome. Enfim, não importa muito isso. O que importa é que tem uma hora em que eles escutam um grito. Escutam um grito de dor. E, pois é, esse grito era do Nico. Acontece que um tempo antes ele havia desaparecido do nada das cordas. Ele tinha desaparecido do nada. Ele tinha fugido. E ele acabou entrando no traje de Spring Locks. No caso, o Spring Trap. Ele entra no traje do Spring Trap. E então ele acaba morrendo dentro do traje. Ele morre. Pois é. Mas, como eu falei, tem louco pra tudo. Tipo, qual a lógica dele ter entrado dentro do traje de Spring Trap? Qual a lógica disso? Enfim. Mas não importa isso também. O mais importante é que agora eles não têm mais nenhuma ameaça pra se preocupar. Porque no caso a única ameaça aí era o próprio Nico. Já que, né, ele é um assassino. Então, ele era a ameaça. Só que agora que ele morreu dentro do traje, então agora não tem mais ameaça. A única preocupação deles, no caso, é a fome e como eles vão sair daí. Enfim, a cagada nessa história aqui mesmo é pelo fato de que quando eles saem da ventilação, o Akira é atacado pela Phantom Puppet e depois de um tempo o Breno e o Jonas eles desaparecem. Então tem uma hora em que o Akira entra no frigorífero, porém a porta acaba fechando. E no caso foi o próprio Springtrap que fez isso, ele que trancou o Akira lá dentro. E, bem, logo o Akira, ele tá ficando com muito frio. E aí, é isso. Até que de repente um gelo começa a se formar e aparece um Fred de gelo. O mesmo que aparece na quinta temporada. Que tem uma luta bem medíocre no final da quinta temporada. Mas essa aí é história pra outro dia. O importante nisso tudo é que o Jonas, ele aparece de novo, agora com a chave do frigorífero. E então o Jonas salva o Akira de dentro do frigorífero. Porém o Akira ainda tá desmaiado. Depois de um tempo ele acaba acordando e acaba escutando um som de uma conversa que tava vindo de algumas fitas cassete que tem dentro de uma sala que o John não gosta que o Akira e o Breno eles entrem. E sim, eu falei John porque... é porque eu sempre acabo me confundindo, mano. Tipo, quando é pra falar Jonas eu acabo falando John. É porque o nome dele em si é John. Só que tem momentos em que quando é pra falar Jonas eu acabo esquecendo de falar. Eu acabo me embaralhando todo. Enfim, isso aí não importa, isso é o de menos. O que importa é que o Akira, ele percebe que o Breno tá sumido. Então, juntos eles vão atrás do Breno pra ver se eles encontram ele. E
tem um momento que eles acabam encontrando ele. E no caso, o Breno, ele estava amarrado. Ele estava amarrado com aqueles mesmos fios que eles tinham usado para prender o Nico. E, bem, eles tentam acordar o Breno, mas ele não acorda de nenhuma forma. Até que quem aparece aqui é ele, Springtrap. Então, começa a batalha. E bem, rapaziada, então o Springtrap vê o Shadowbone e então fica com medo, e então acaba entrando no duto de ventilação e sai vazado. Enquanto isso, o Akira ele tá todo ferrado.